Agora, este não é um estudo nesta manhã sobre se os 144.000 são um número literal ou simbólico. Este não é um estudo sobre a relação entre os 144.000 e a grande multidão em Apocalipse 7. Este é apenas um estudo sobre em que período de tempo os 144.000 fazem parte e onde eles se encaixam no grande conflito. Porque eles são cruciais para a solução de Deus, para o problema do pecado nesta terra. Como isso funciona? O que vamos fazer é olhar primeiro para a Bíblia. Depois vamos para o espírito de profecia. Então você pode abrir comigo o livro de Apocalipse e vamos olhar para o capítulo 6, Apocalipse capítulo 6. Lembre-se, estamos procurando o período de tempo do qual os 144.000 fazem parte. Nos últimos 2 ou 3 anos, houve um esforço significativo para entender que os 144.000 são os salvos de todas as eras, desde Adão até o nosso tempo. E o que queremos descobrir é se isso é verdade ou não é verdade. E precisamos saber a diferença. Muito bem, Apocalipse capítulo 6. Vou olhar com vocês rapidamente para o 5º selo. Capítulo 6, verso 9. E quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que mantinham. Veja o verso 10. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas vestes brancas a cada um deles. E foi-lhes dito, muito importante, que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles são instruídos simbolicamente a esperar até que outros acontecimentos no grande conflito se desenrolem, incluindo perseguições intensas e mais mártires entregando suas vidas, como já haviam feito tantas vezes nos anos passados. Então a próxima coisa é o 6º selo, capítulo 6, verso 12. E eu vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E assim como a figueira lança seus figos verdes quando é abalada por um forte vento. E claro, essa catástrofe de que estamos falando aqui ocorreu nos séculos 18 e 19. Então, o clímax no versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e toda montanha e ilha foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os chefes militares, os poderosos, e todo escravo e todo homem livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois é chegado o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E claro, esse cataclismo acontece quando Jesus retorna, quando os grandes deste mundo tentam se esconder da presença de Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. À luz disso, à luz de tudo o que está acontecendo agora, a pergunta em todos os lábios está no versículo 17. Pois é chegado o grande dia da sua ira. E quem? Quem poderá subsistir? Quem pode sobreviver a isso? Quem permanecerá firme durante esse tempo? Então, o capítulo 7, o próximo capítulo, todo ele é a resposta para essa pergunta: quem poderá subsistir? É o intervalo antes que o 7º selo conclua a história no capítulo 8. Portanto, o capítulo 7 é a resposta para essa pergunta: quem poderá subsistir? E ele responde a pergunta voltando ao período entre os versículos 13 e 14, pouco antes do grande cataclismo. No versículo 14, a situação parece sem esperança. Ninguém tem qualquer esperança, mas Deus quer deixar muito claro que ninguém precisa clamar para que as rochas e montanhas caiam sobre eles. Nenhuma pessoa neste mundo inteiro precisa pedir por isso, embora muitos o farão. O capítulo 7 é talvez o mais positivo, o capítulo que mais fortalece a fé em todo o livro do Apocalipse. Como podemos permanecer firmes quando a terra está convulsionando no grande dia da ira de Deus?
Então vamos olhar para o capítulo 7 por um momento. Versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Portanto, antes do cataclismo final, da destruição final, anjos são comissionados para manter a terra relativamente pacífica, para que Deus possa preparar um povo que possa permanecer firme durante esse tempo terrível. A resposta de Deus, no versículo 2. E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até, palavra-chave, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Porque veja, essa é a única maneira de alguém sobreviver à destruição no fim dos tempos. Ter o selo de Deus firmemente implantado em nossas mentes. E o número específico é dado no versículo 4. E ouvi o número dos que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Muito bem, o ponto principal do que acabamos de ler é que todos esses versículos acontecem quando? No final da história deste mundo, não na Idade Média, não na época de Cristo. Essas são instruções sobre o fim da história da Terra, desde o capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 4. O contexto dos 144.000 neste capítulo é claramente o fim dos tempos. É a resposta à pergunta: quem poderá permanecer de pé quando Cristo voltar e a Terra estiver sendo destruída? Há apenas outro lugar nas Escrituras que descreve os 144.000. Está em Apocalipse 14. Você poderia abrir comigo nesse texto? Apocalipse 14, versículo 1, explica o que é o selo de Deus. E eu olhei, e eis que um cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. O que você acha que isso significa? O caráter do Pai, a presença do Pai escrita em nossas mentes, não apenas na superfície dos nossos corpos. Isso não é algo que é carimbado em nós. Essa é uma mudança que acontece ao longo do tempo em nossas próprias mentes. E então Apocalipse 14, versículo 3. E cantavam como se fosse um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Então repare bem, este é um salmo especial para um povo muito especial que teve uma experiência como nenhuma outra em toda a história humana, vivendo no fim dos tempos, depois que Cristo cessa sua obra de perdoar pecados. Essa é a seriedade deste salmo em particular. Uma descrição impressionante é dada nos versículos 4 e 5. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Isso obviamente se refere a falsos ensinamentos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus. E para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano. Engano significa mentira ou hipocrisia. Não há mais isso. Sem engano. Pois são irrepreensíveis. Eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Aqui está a descrição, e o contexto de tudo isso é claramente o fim dos tempos. É a resposta para aquela pergunta: quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? E é apenas essa parte que está sendo descrita aqui. E logo em seguida, como você sabe, vêm os 3 anjos com a mensagem final de advertência para o mundo, especificamente o tempo do juízo, que é novamente após 1844. Muito bem, essa foi nossa breve análise do único texto referente aos 144.000 na Bíblia, que realmente parece se aplicar ao fim dos tempos. Mas agora vamos às evidências dos escritos de Ellen White. E vou colocar isso na tela para que você possa ler por si mesmo enquanto analisamos. O Grande Conflito, página 649. Somente os 144.000 podem aprender esse cântico, pois é o cântico de sua experiência, uma experiência como nenhum outro grupo jamais teve.
Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são considerados as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles passaram pelo tempo de angústia, como nunca houve desde que existe nação. Eles suportaram a angústia do tempo de angústia de Jacó. Eles permaneceram sem um intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Então, observe cuidadosamente o que acabamos de ler. Esse cântico é restrito a um grupo seleto. Nem todos cantam esse cântico. Quem foi salvo? Nem todos podem cantar sobre uma experiência única como a que esse grupo acabou de passar. Eles foram trasladados. Ponto-chave. Eles foram trasladados, eles viveram o tempo final de angústia e o tempo de angústia de Jacó. Tudo isso acontece após o fechamento da porta da graça humana, sem intercessor, porque Cristo cessou sua obra de perdoar pecados, que ele realizou por 6.000 anos neste planeta. Testemunhos, volume 1, página 59. Em breve, tudo bem, vamos ver se conseguimos colocar isso no ar. Aí está. Logo ouvimos a voz de Deus como o som de muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, conheceram e compreenderam a voz. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Então agora estamos falando de um curto período, talvez 1 ou 2 dias, não nos é dito, pouco antes de Jesus voltar. E somente os 144.000 ouvem essa voz e entendem as palavras, porque foram selados com o selo do Deus vivo e pensam como Deus pensa. Testemunhos, volume 5, páginas 213 e 216. Quando esse tempo de angústia chegar, cada caso estará decidido. Não haverá mais tempo de graça, nem misericórdia para os impenitentes. O selo do Deus vivo está sobre o seu povo. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Isso é um alerta para nós. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus. Enquanto nosso caráter tiver uma mancha ou mácula, cabe a nós corrigir os defeitos de nosso caráter, purificar o templo da alma de toda impureza. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Quando o decreto for promulgado e o selo for impresso, o caráter deles permanecerá puro e sem mácula por toda a eternidade. Isso nos mostra que isso está acontecendo pouco antes do fechamento da porta da graça. O selo de Deus está sendo colocado sobre seu povo durante este período, pouco antes do fechamento da porta da graça. E repare cuidadosamente no que diz: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Isso elimina por definição todos os guardadores do domingo salvos da Idade Média. Haverá muitas pessoas salvas que nunca guardaram o sábado uma única vez em toda a sua vida. Eles não sabiam que não estavam guardando o sábado do 7º dia. E isso não inclui esses, porque diz: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Testemunhos para Ministros 4:44 e 4:45. O mais poderoso dos anjos tem em sua mão o selo do Deus vivo. Somente aqueles que estão ocupando a posição dos que se arrependem e confessam seus pecados no grande e antitípico dia da expiação serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Então, mais uma vez, o selo de Deus prepara para o tempo de angústia, após o fechamento da porta da graça. E somente os 144.000 recebem esse selo. Primeiros Escritos, página 48. Quando Jesus sair do santuário, então aqueles que são santos e justos continuarão santos e justos, pois todos os seus pecados terão sido apagados, e eles serão selados com o selo do Deus vivo. Então, mais uma vez, essas são declarações repetidas várias vezes. O selo de Deus está relacionado ao fechamento da porta da graça para a humanidade, e somente os 144.000 receberam esse selo. Primeiros Escritos, página 58. O tempo do selamento é muito curto e logo terminará. É assim que Ellen White expressou: logo terminará, o que significa que estava acontecendo durante o tempo dela e logo chegaria ao fim. Agora, esse selo claramente não é o selamento de Efésios 4, verso 30.
Vamos dar uma olhada nisso para entendermos a diferença aqui. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, esse selo parece algo que você não pode perder? Ou esse selo parece algo que pode ser perdido ao entristecer o Espírito Santo de Deus? Portanto, este é um selo condicional em Efésios 4:30. Vamos ler também 2 Coríntios 1:22. Que também nos selou e nos deu o penhor, é o que é um penhor, uma promessa, uma nota promissória, uma promessa do Espírito em nossos corações. Então, uma promessa precisa ser cumprida, uma promessa precisa ser realizada. E esse selo deve ser completado por esse pagamento inicial. Na verdade, é isso que a palavra penhor significa, um pagamento inicial, seja de propriedade, de bens ou de salvação. Certo? Esses são dados na conversão. Às vezes as pessoas pensam que este é o selo final. Não, não é. Esses são dados na conversão como uma promessa de salvação a ser realizada sob a condição de fidelidade, de que produziremos justiça em nossas vidas. Esse selo é para o fim dos tempos e é final e irrevogável, preparando o povo de Deus para o fechamento do tempo de graça, aquele do Apocalipse. Certo. Testemunhos, volume 3, página 266. A obra final para a igreja no tempo do selamento dos 144.000, que deverão estar sem culpa diante do trono de Deus. Observe novamente o que está escrito. A obra final para a igreja, pouco antes do fechamento do tempo de graça. O tempo do selamento dos 144.000 estará sem culpa. Não haverá mais pecado em suas vidas. Comentário Bíblico, volume 7, páginas 969 e 970. Em pouco tempo, todo aquele que é filho de Deus terá o seu selo colocado sobre si. Quem pode suportar o pensamento de ser deixado de lado quando o anjo sair para selar os servos do nosso Deus em suas testas? Aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas devem guardar o sábado do 4º mandamento. Portanto, observe o que isso acrescenta ao quadro. O tempo do selamento é futuro em relação ao tempo de Ellen White, e somente os guardadores do sábado serão selados. Portanto, isso não pode se aplicar aos guardadores do domingo salvos da Idade Média. Em uma visão, Ellen White foi informada pelo anjo, em Primeiros Escritos, página 40. Se você for fiel, você, junto com os 144.000, terá o privilégio de visitar todos os mundos e contemplar as obras das mãos de Deus. Agora, esse é um pequeno insight interessante. Ellen White foi informada de que estaria com os 144.000. Ela poderia viajar com eles. Ela não foi informada de que seria uma dos 144.000. E mais uma citação de Primeiros Escritos, página 19. E quando estávamos prestes a entrar no templo sagrado, Jesus levantou sua bela voz e disse: apenas os 144.000 entram neste lugar. Um grande grupo não pôde entrar no templo. O testemunho completo de todos os que haviam sido fiéis havia sido salvo. O testemunho deles será de louvor a Deus, mas eles não terão permissão para entrar no templo. Os 144.000 são um grupo especial autorizado a entrar no templo nesta ocasião. Claramente, há uma diferença aqui entre os 144.000 e os salvos de todas as gerações. Portanto, no meu entendimento, a ideia que está sendo sugerida atualmente de que os 144.000 são, na verdade, os salvos de todos os tempos não se sustenta nas Escrituras nem nos escritos de Ellen White. Então, qual é o propósito dos 144.000? Os 144.000 são uma parte muito especial daqueles que Deus levará ao céu para estarem com Ele por toda a eternidade.
Eles desempenham um papel crucialmente importante na conclusão do grande conflito entre Cristo e Satanás. Eles são as primícias da colheita. Você percebeu isso? As primícias da colheita, não a colheita completa. As primícias, a experiência deles é necessária para a conclusão do plano da redenção. Sem a experiência deles, ele não pode vencer o grande conflito. As primícias precisam ser reunidas. Vamos olhar rapidamente para Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40. E todos estes? Quem são todos estes? Este é o capítulo da fé, estes são os heróis da fé. Estes são aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Alguns deles deram suas vidas, e todos estes, tendo alcançado bom testemunho pela fé, não receberam a promessa. Eles estão em suas sepulturas até hoje. Deus tendo provido alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eu creio. Eu creio que era o grande desejo de Paulo fazer parte dessa geração que seria levada diretamente ao céu. Ele falou sobre isso. Ele acreditava nisso. Mas só mais tarde ele percebeu, por inspiração adicional, que haveria um grande atraso antes que Jesus voltasse a esta terra. Algo sobre nós, seja lá quem for esse nós, é muito especial aqui. Eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Somente após uma longa demora, Deus estava dizendo a Paulo, é que os 144 mil selados poderiam estar prontos para entrar nos eventos finais. Esse grupo único responde à última pergunta no grande conflito. Qual é a última pergunta que precisa ser respondida antes que Deus possa ter vitória sobre Satanás? A acusação final de Satanás é: mostre-me. Mostre-me qualquer grupo de pessoas que você tenha perdoado. Mostre-me qualquer grupo de pessoas que você tenha justificado pela fé e que estejam vivendo sem pecar neste exato momento. Mostre-os para mim. Porque Deus, Satanás está dizendo que é impossível para seres humanos com naturezas caídas e um histórico de pecado pararem de pecar. Essa é a acusação final dele. Enquanto tivermos naturezas caídas, estamos destinados a pecar completamente o tempo todo. Essa é a acusação final dele. Como isso pode ser respondido? Porque o plano de Jesus é muito preciso. Porque ele sai do seu papel como o perdoador dos nossos pecados. Eu amo essa parte do ministério de Cristo e acho que você também. Saber que ele perdoou nossos pecados nos salvou de muitos desânimos. Por que ele sai desse papel? Porque a acusação de Satanás é: não importa o que você faça, Deus, não importa quais passos você tome, não importa o quanto você os justifique e santifique, eu prometo que vou fazê-los pecar de novo, mesmo depois de estarem selados. Esse é o desafio final. O compromisso absoluto de Satanás com sua capacidade de fazer as pessoas pecarem. Sim, ele foi derrotado com Cristo e ele percebe isso. Mas agora ele está lidando com seres humanos normais. Eu nos chamo de cristãos comuns, do tipo padrão de jardim. Somos apenas cristãos comuns. Não somos melhores do que ninguém. Não somos mais heróis do que qualquer outra pessoa. Mas nesse último grupo de pessoas, pessoas comuns, tementes a Deus e fiéis, Deus terá feito algo. E isso é chamado de expiação final. Essa é uma expressão que você nunca ouvirá fora de uma igreja adventista do sétimo dia. A parte final do processo de expiação é o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial para preparar um povo que permanecerá sem pecar quando todo o perdão tiver acabado. Não haverá mais segundas chances. É tudo ou nada. Tudo está em jogo. Satanás pode fazer o pior, Deus fará o melhor e veremos quem vence. É isso que o universo está esperando. Acho que posso garantir que meu anjo da guarda talvez seja o primeiro da lista a perguntar: será que o Preb é realmente confiável para viver ao meu lado pelo resto da eternidade? Será que ele não vai estragar tudo de novo, assim como já fez repetidas vezes em sua vida? Acho que meu anjo da guarda precisa de alguma convicção e provavelmente todos nós estamos na mesma situação. E essa precisa ser a demonstração final de que o poder de Deus é realmente mais forte do que os enganos de Satanás.
Esse é o maior de todos os desafios que precisa ser decidido. E é sobre isso que os 144 mil representam. É por isso que os 144 mil não podem ser os salvos de todas as gerações. Eles não passaram por essa experiência. Eles morreram vivendo sob justificação e santificação, perdão dos pecados, e Deus cuidou deles. Somente a última geração viverá depois que Jesus encerrar para sempre sua obra de perdão. Nunca mais haverá outro perdão concedido por Jesus Cristo por toda a eternidade, porque não será mais necessário. Não será um dia marcante quando não for mais necessário suplicar a Jesus: perdoa-me só mais uma vez? Eu errei de novo, e sinto muito, e confio que Ele nos perdoou. Esse será um tempo que exigirá um processo final de expiação para nos preparar para o selo de Deus. Porque é exatamente disso que se trata o selo. Há algo sobre nós, seja lá quem for esse nós, que é muito importante. Somente após uma longa espera é que nós, seja lá quem for, poderemos ser selados. E esse grupo são os 144 mil. Portanto, esse grupo único e especial no fim dos tempos, responde à última pergunta no grande conflito. Será que pecadores com naturezas caídas podem ser tão transformados pela graça de Deus a ponto de nunca mais sequer pensarem em pecar? Eles nunca mais voltarão a ter essa experiência? Será que algum dia eles poderão ser confiáveis a ponto de nunca mais desonrarem a Deus, nunca mais recomeçarem todo o processo? Não seria essa a coisa mais horrível que se poderia imaginar, chegar ao fim de tudo e então ter que passar por tudo de novo por mais 6.000 anos? Isso nunca vai acontecer. Louvado seja Deus. De acordo com a palavra de Deus, haverá uma resposta. Portanto, nosso objetivo precisa ser cumprir o desafio de Ellen White. Ela disse: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Esse deveria ser o único propósito de virmos à igreja, sábado após sábado, fazer parte dessa experiência dos 144 mil, para que não precisemos passar essa responsabilidade para outra geração daqui a 100 anos, 50 anos, 30 anos. Não precisamos fazer isso. Todos aqui, do mais jovem ao mais velho, podem fazer parte dos 144 mil. Restam pouquíssimos eventos na profecia a serem cumpridos. E essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Nós falhamos em fazer isso. Vou falar sobre isso mais tarde hoje. Nós falhamos em fazer isso. Há 130 anos era plano de Deus nos levar para casa. Antes do ano 1900 dissemos não a Deus. E desta vez não podemos dizer não. Desta vez temos que dizer: seja qual for a tua vontade, Deus, toma a minha vida se necessário. Eu nunca mais me rebelarei contra ti, pelo teu poder e tua graça. Então, comentário bíblico, volume 7, 970. Vamos nos esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Então vou deixar que você decida por si mesmo quem são os 144 mil. Eles serão um certo povo, todas as pessoas de todas as eras que são salvas, ou um grupo especial no fim dos tempos com uma missão especial, um propósito especial e o poder especial de Deus. Vai ser necessário todo o poder de Deus para realizar milagres assim para cada um de nós. Mas Ele tem esse poder e não há escassez em sua capacidade. Então eu apenas louvarei a Deus pelos 144 mil e adoraria fazer parte deles. Se Deus disser não, eu ficarei feliz com o que Deus disser. Mas eu gostaria que fosse esta geração agora, não daqui a 50 anos. Nós já adiamos isso por 130 anos. Não ousamos adiar novamente. Precisamos estar totalmente rendidos. Muito bem, essa é a minha mensagem para esta manhã. Você terá que pensar sobre no que acredita e decidir por si mesmo. Nosso hino de encerramento é o número 285. Jesus nos chama porque Ele está nos chamando agora mesmo. Ele está nos chamando para fazer parte dos 144 mil. Que Deus te abençoe durante o próximo ano.